na tela. Bom, de novo, obrigado, Rodrigo, obrigado, Cláudio. Obviamente, obrigado a todos aqui por estarem gastando sua próxima hora assistindo esse seminário. Mas, nesse momento, eu gostaria de gerenciar um pouco as expectativas, né? Isso é um trabalho preliminar. Infelizmente, eu não vou estar aqui apresentando um paper polido. Na verdade, é a primeira vez que eu apresento esse paper. E o bolo na cereja é que eu vou apresentar em português, coisa que realmente eu não estou muito acostumado a fazer. Então, vocês vão aí, de vez em quando, ter que lidar aí com uma gaguejada aqui ou ali. Eu fiz um pouco aqui meu dever de casa, eu tenho uma cola aqui sobre os termos em português que a gente usa no paper. Mas, enfim, o paper é preliminar. Okay? A gente não vai ter aqui um punchline para o paper, mas o paper está em estado avançado. A gente tem já um arcabouço aqui, que eu vou mostrar para vocês bem completo. O que está faltando mais é ter uma série de resultados e criar um pouco mais de intuição para o modelo que eu vou apresentar hoje. Okay? Então, esse é um paper com o João Paulo, que está assistindo aqui com a gente. Rodrigo, tem como abrir o microfone só para o João Paulo ou isso não dá para fazer? Tem sim. Você só me diz o sobrenome dele, por favor? É o João Paulo ele está com a câmera, né? Pronto, vou deixar. Certo. Agora, então, só João avisando, Paulo, João, se você botar no mudo... Isso, agora se ele botar no mudo, ele tem que me pedir novamente para eu tirar do mudo. Ele não consegue ficar colocando e tirando do mudo o tempo todo. Opa, enfim, mas você está me ouvindo? Eu só pedi para abrir, caso o João queira participar. Estou ouvindo. Tá. Beleza. Qualquer coisa eu mando para o Marcelo e para o Rodrigo. Obrigado. Ok, então vamos lá. Então, valeu. Então, o paper é com o João Paulo, que está na ESP, e também com o Ricardo Reis Heroles, que está no Federal Reserve Board, e por isso tem esse disclaimer aqui no fundo do slide, e também com o Sharon Traberman, que está na NYU. Okay? Então, vamos começar agora. Então, eu vou gastar um tempinho aqui motivando o nosso trabalho para vocês. Então, a primeira coisa a falar é que na última década surgiram vários artigos muito interessantes, mostrando evidência robusta de que choques de globalização, como a ascensão da China ou aberturas comerciais, levam a perturbações ou rupturas no mercado de trabalho. Né? Então, aqui eu estou listando o artigo do Ordon and Hansen e do Pearson Schott, que focam nos efeitos da ascensão da China no mercado de trabalho americano, e também 2 papers que eu tenho com o Brian Kovac, olhando para os efeitos da abertura comercial no Brasil em resultados de mercado de trabalho. Ok, uma coisa que é interessante é que, pelo menos nos Estados Unidos, você tem um discurso que é muito, mas e déficits comerciais? Se você olhar a série temporal dos déficits comerciais nos Estados Unidos, de fato, o que acontece é uma coisa que parece esquisita, né? Você tem um déficit comercial super importante, na ordem de 3% do PIB americano, e é um déficit que não fecha, né? Ele, if anything, né? Ele só aumenta ao longo do tempo, várias oscilações, mas em 40 anos você tem um déficit comercial que é super importante. E isso tem levado alguns fazedores de política importantes nos Estados Unidos a culpar tanto globalização como déficit especificamente para os seus problemas de mercado de trabalho. Okay? E aí, vocês provavelmente conhecem essa figura aqui, que frequentemente cita déficits comerciais como parte do problema dos mercados de trabalho americanos. Okay? E isso não é só o Donald Trump falando, e não é só hoje. Né? Então, esse aqui é
testemunho no Senado americano, datado de 1998, okay? Também focando, não em globalização, mas especificamente em déficits comerciais, como sendo um grande problema para os trabalhadores americanos, né? E aqui eu estou focando que não é globalização por si, mas déficits comerciais, né? E você tem também um espectro político enorme, indo de Donald Trump ao New York Times em 1985. Então, isso não é um problema novo, isso não é discurso novo. Okay? Você vê aqui o New York Times também enfatizando, na época do Reagan, em 85, que o problema são déficits comerciais, não apenas globalização. Okay? Então, existe talvez uma falta de conexão entre essa preocupação de fazedores de política nos Estados Unidos e talvez ao redor do mundo. Aqui eu meio que selecionei algumas dessas preocupações, né, nos Estados Unidos. A gente tem que fazer uma pesquisa sobre essa preocupação especificamente com desequilíbrios comerciais no resto do mundo. Mas, pelo menos nos Estados Unidos, você tem essa falta de conexão entre a preocupação de fazedores de política e o que economistas têm a falar sobre o efeito, né, de déficits comerciais no processo de ajustamento do mercado de trabalho em resposta a choques de globalização. Então, se você olhar os modelos canônicos de hoje em dia, né, de comércio, que já são extremamente ricos, mas são modelos que não têm déficit e são modelos, em geral, a não ser algumas exceções recentes, são modelos que são estáticos, né? Então, são modelos que a gente não consegue nem falar sobre quantificar a importância desses desequilíbrios comerciais no processo de ajustamento dos mercados de trabalho. Então, o que a gente está atrás aqui nesse artigo ok, se a gente pensar em déficits comerciais, em um modelo de comércio, com fricções no mercado de trabalho, importa? Isso vai mudar nossas conclusões? Isso vai mudar a forma com que a gente pensa sobre como mercados de trabalho se ajustam face a choques comerciais? E, né, a gente perde muito insight abstraindo ou ignorando esses déficits comerciais. Então, a gente começou esse projeto pensando o seguinte: aqui está uma historinha que eu acho que é o que muita gente tem em mente. Por que déficits comerciais pode, de fato, estar afetando esse processo de ajustamento do mercado de trabalho face a choques comerciais? Então, vamos voltar... Oi. Tem uma pergunta aqui do Emanuel Ornelas. Oi, Manu. Oi, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, quer dizer, você deu a motivação aí do Trump e do New York Times, etc. Existe alguma motivação um pouco mais forte, empírica, ligando déficit comercial e desemprego, ou, sei lá, resultados ruins no mercado de trabalho, de forma geral, para o mundo? Você sabe, não conheço, mas é outro negócio, né? É extremamente difícil você fazer algo nesse sentido, né? Porque você só pode olhar correlações temporais. Então, eu acho que a resposta curta para você é não. Eu acho que não existe nenhuma evidência, pelo menos convincente nesse sentido. Eu acho que seria extremamente, como é que eu vou falar, challenging você estabelecer essa evidência. Na verdade, você está tocando num ponto que foi muito discutido entre nós. Será que não vale a pena a gente mostrar que essas variáveis estão se correlacionando mesmo ao longo do tempo e tal? Mas eu realmente sou muito contra fazer isso, porque isso também pode mascarar um pouco a forma que a gente vê esse assunto, né? Você fazer correlation is not causation. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ao redor do mundo, e eu acho que esse é o tipo de pergunta que você precisa de um modelo para estar pensando sobre. Mas a gente pode discutir, eu acho que pessoas razoáveis podem discordar desse ponto de vista.
Mas a minha curiosidade, na verdade, era para saber se vocês fossem fazer pelo menos essa coisa de forma reduzida, olhando essas correlações. Na minha cabeça, pensando em exemplos, inclusive o exemplo que você deu para os Estados Unidos, não parece ser o caso, né? A correlação, na verdade, talvez vá na outra direção. Olhando só a correlação simples, é claro que com todos esses problemas que você mencionou aí. Vamos olhar nos Estados Unidos, década de 90 para cá, praticamente não tem desemprego, e aí o déficit está só aumentando. Bom, mas vamos ver o modelo e a gente, que eu acho que é o que importa. Sim, sim. Obrigado. Aliás, aqui, já que você tocou no assunto, esse é um modelo estrutural. A gente vai estar olhando para essa questão puramente de um ponto de vista de modelagem. E a gente vai usar esse modelo também para tentar quantificar essa importância desses déficits, né, no processo de ajustamento. Mas então, voltando ao assunto, né, lembrando aqui, a questão existe uma razão teórica, mesmo que seja um pouco frouxa, né, para a gente esperar que esses déficits possam, de fato, estar influenciando o processo de ajustamento do mercado de trabalho. E aqui tem uma historinha que eu acho ilustra um pouco essa preocupação de fazedores de política. Então, vamos começar pensando no modelo padrão, super padrão de comércio, textbook model, né, livro-texto. Modelos de comércio, livro-texto, implicitamente impõem balanço comercial. Importações têm que ser iguais, importações são iguais a exportações, né? Então, vamos pensar aqui. Pega Estados Unidos e China. Em um modelo onde você tem balança comercial período por período, um choque de importação tem que ser acompanhado por um choque de exportação. Então, se você tem aumento de importações da China, né, nos Estados Unidos, na indústria têxtil, por exemplo, essas importações têm que ser acompanhadas simultaneamente por aumentos em exportações para a China, né, no modelo simplesinho aqui de 2 países. Então, se os Estados Unidos importa mais têxtil da China, ele tem que começar a exportar mais computadores para a China. Okay? Então, nesse modelo canônico, se você perde em um setor, você ganha no outro, né? E esses modelos aqui são modelos também com pleno emprego. Então, se você perde em um setor, você ganha no outro, todo mundo fica feliz, né? Se perde de um lado, ganha do outro. Em termos de desemprego e dinâmica de ajustamento, não tem nada disso. Mas agora pensa no seguinte, pensa na possibilidade em que esse choque de importação nos Estados Unidos, okay, não é acompanhada por uma expansão de exportações imediata. Okay? E vamos pensar ainda mais do que isso. Vamos pensar que esse aumento de importações vindo da China para os Estados Unidos gera um déficit que demora a ser fechado. Okay? Então, nesse caso, ao longo do tempo, o choque de importação não é um choque de exportação, pelo menos não simultaneamente. Okay? E se esse choque de importação leva a déficits permanentes, isso pode levar a um retardo significativo de trabalhadores da indústria têxtil para a indústria que é orientada à exportação, a indústria de computadores. Okay? Porque, nesse caso, você não tem esse mecanismo onde você tem um choque de importação, você não tem um mecanismo impulsionando as exportações simultaneamente, né? Você pode ter uma decalagem aqui temporal entre o choque de importação e, eventualmente, o choque de exportação, né? Que pode acontecer em equilíbrio, né? Então, a intuição que a gente tem aqui é que se você tem um caso como nos Estados Unidos, né, um choque como o da China, se você pensa no efeito desse choque sobre a lente de um modelo que pode gerar déficit permanente, okay? Você pode ter um atraso no ajustamento se você tivesse, ao invés
imposto de forma exógena, balança comercial período a período. Então, a nossa ideia aqui é que, se a gente modelar de forma convincente desequilíbrio comercial, né, a gente pode ter implicações importantes de como o processo de ajustamento vai ocorrer ao longo do tempo. Okay? Então, essa é a intuição frouxa, né? A gente ainda não sabe, isso é uma coisa que a gente ainda está olhando, a gente não sabe se o nosso modelo vai gerar exatamente essas previsões, mas isso aqui eu só estou dando uma motivação do porquê que a gente está fazendo isso. Né? Por que a gente está estudando essa questão em particular. Então, o que a gente vai estar fazendo nesse paper é desenvolver um arcabouço, né, para entender o papel dos desequilíbrios comerciais no processo de ajustamento do mercado de trabalho em resposta a choques de globalização, como ascensão à China, aberturas comerciais, choques de câmbio e coisas do tipo. Okay? E o que a gente vai estar fazendo nesse paper é que a gente vai estar endogeneizando esses desequilíbrios comerciais em um modelo de comércio com desemprego, porque eu acho que desemprego aqui é crucial para a gente estar pensando sobre esse processo de ajustamento. E no modelo a gente vai ter não apenas desemprego, mas também uma relocação custosa dos trabalhadores entre os setores da economia. Né? Não é fácil para trabalhadores saírem de um setor afetado para outro setor que pode estar expandindo. Rafael, oi. Tem duas perguntas aqui. Uma do Carlos. Deixa eu só ele. Pronto, Carlos, pode ir. Rafael Góes aqui. Queria te fazer uma pergunta seguinte. Certamente você conhece a Caliendo do Work e Parro, que tem fricções no mercado de trabalho e tem também desequilíbrios na balança comercial. E eles continuam mesmo nesse framework deles, encontrando essa expansão de determinados setores depois que você tem o choque de importação na China. Queria só entender conceitualmente o quanto que... Eu vou falar sobre Caliendo do Work and Parro. Você vai falar sobre isso? Você quer só entender a comparação. Tá bom. Tá certo. Beleza. E tem outra pergunta do Emanuel. Oi, Rafael. Quer dizer, você colocou essa motivação aí, pensando no modelo básico, mas acho que tem duas coisas, né? Quer dizer, uma é o fato de você ter balança comercial equilibrada, que você pode pensar isso como escolha intertemporal entre, né, consumo e poupança, e a outra é pleno emprego. Quer dizer, você poderia manter pleno emprego, mas, no seu exemplo aí, os Estados Unidos estão consumindo mais hoje, porque no futuro eles consumiriam menos. Quer dizer, o pleno emprego poderia ter... Você precisa de flexibilizar isso ao mesmo tempo, provavelmente, que você flexibiliza a possibilidade de você ter esse consumo intertemporal diferente, correto? Assim, a gente está pensando justamente num modelo onde você tem essa decisão intertemporal, né, esses desequilíbrios comerciais, mas a gente também tem no modelo fricções de mercado de trabalho, né, desemprego e um ajustamento lento e demorado. Não? Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... A nossa abordagem nesse artigo é desenvolver um modelo que a gente possa estimar, que a gente possa levar os dados. É um modelo de equilíbrio geral com vários países, e vai ser importante ser vários países, não apenas dois. Não apenas também, talvez possa, para a galera de microaplicada, possa parecer redundante. Óbvio que você precisa de vários países, mas a literatura de macro em geral, quando ela pensa nessas perguntas, em geral, elas focam em um modelo de dois países apenas. Então, esse é um modelo de equilíbrio geral, com vários países, com vários setores, okay? E tem 3 elementos chaves nesse modelo. Né? Primeiro você vai ter agentes fazendo essa decisão de consumo hoje ou poupança, né? E essa decisão de poupança entre países, né? Você vai ter países emprestando um para os outros, e essa poupança vai gerar
desequilíbrios, vai zerar desequilíbrio comercial. Ok? E aí, conforme eu estava discutindo ali com o Emanuel, o modelo vai ter fricções de mercado de trabalho, a gente vai ter fricções entre setores, é difícil dos trabalhadores mudarem de setor de emprego, mas também dentro do setor é difícil para os trabalhadores encontrarem um trabalho, né? E isso vai gerar no modelo uma dinâmica de desemprego. E fora isso, a gente vai tentar, né, juntar esses dois componentes aqui em um modelo onde comércio é custoso, né? Você tem tarifas, você tem custos de levar um bem de um país a outro, né? Então, você tem barreiras geográficas ao comércio. Mas, fora disso, é um modelo onde o motivo para comercializar é bem padrão. É um modelo onde países trocam um com o outro, né? Comercializam um com o outro por conta de vantagem comparativa ricardiana, por conta de diferenças em tecnologia entre eles, né? Então, essa é a abordagem que a gente vai ter no artigo. Então, agora, finalmente, eu vou endereçar parte da pergunta do Carlos. Ok, como é que esse paper se encaixa na literatura? Né? Então, eu tenho 2 slides sobre literatura. Esse paper se encaixa em uma literatura recente, né? Sobre entender e quantificar o processo de ajustamento das economias em resposta a choques de globalização, né? Então, essa literatura tem 2 caixinhas. Uma é muita gente, inclusive eu, olhou para essa pergunta de um ponto de vista de modelagem. Okay? Aqui está um modelo super rico do mercado de trabalho, e aí você pega esse modelo, tenta estimar esse modelo usando microdados, né? E uma vez que você tem esse modelo estimado, você choca o modelo para tentar entender o que o modelo diz sobre o processo de ajustamento, né? Então, deixa eu enfatizar aqui o meu paper, a minha tese de doutorado, o Calendar of Working Power, que foi o paper que o Carlos citou, e também o paper muito bacana do Sharon Triberman, também sobre essa pergunta. Okay? E aí você tem também uma literatura tentando entender esse processo de ajustamento de um ponto de vista mais empírico, reduced form, sem ter que fazer tantas hipóteses sobre como a economia se comporta, né? E a gente já tem evidência sobre isso, olhando para os efeitos da China no mercado de trabalho dos Estados Unidos e os efeitos da abertura comercial brasileira sobre os mercados de trabalho brasileiros também. Agora, mais especificamente, de volta agora à pergunta do Carlos, eu acho que essa matriz aqui pode deixar um pouco mais clara onde é que a gente está tentando fazer uma contribuição. Então, vamos tentar pensar aqui. Vamos olhar em modelos que têm vários países, vários setores e são de equilíbrio geral, né? Então, aqui você tem, nessa direção, você tem modelos sem desequilíbrio comercial, ou, a gente vai estar falando aqui ad hoc, o que eu chamo de ad hoc, que não são resultado de otimização individual. Okay? Então, você tem modelos sem desequilíbrio comercial e modelos com desequilíbrios comerciais. E aí você vai ter modelos que têm uma modelagem um pouco mais simples do mercado de trabalho, onde a mobilidade perfeita dos trabalhadores acontece, né? Você não tem fricções no mercado de trabalho. Ou você pode ter modelos com fricções no mercado de trabalho, né? Então, Carlos, o Calendar of Working Power, a gente vê ele nessa entrada aqui, né? É um modelo com fricções no mercado de trabalho, né? Você tem custos de mobilidade entre setores e regiões, né? Mas você não tem desemprego, né? Não tem desemprego.
não desemprego. Okay? E o fato é que eles não têm, eles têm desequilíbrio comercial no modelo deles, sim. Se você chocar o modelo, se você submeter o modelo a um choque, sim. Desequilíbrios comerciais vão responder a esse choque, mas esse desequilíbrio comercial não é resultado de otimizações intertemporais dos agentes, né? Eles têm uma regra ad hoc de como esses desequilíbrios acontecem. Ok, do outro lado, então, a gente tem modelos com mobilidade perfeita, sem desequilíbrio comercial, ou você tem modelos com mobilidade perfeita e desequilíbrios comerciais, né? O Ricardo Reis-Heroles é um dos coautores aqui do nosso paper. Nosso paper está tentando escrever um paper nessa interseção. Levar a sério, né, fricções de mobilidade entre setores, levar a sério o desemprego, que é uma variável que está, né, é uma variável que está no centro das preocupações dos fazedores de política, e a gente também vai ter desequilíbrio comercial, a gente vai ter desequilíbrios comerciais que são consequência de comportamento ótimo dos agentes. Ok? Então, aqui, deixa eu começar a falar, então, sobre o ambiente de modelagem. Então, o ambiente de modelagem é o seguinte, a gente vai ter um número I de países, ok? Se vocês querem fixar um pouco as ideias numa aplicação que a gente vai ter hoje, a gente vai ter 6 países na aplicação, mas o número de países é arbitrário. A única coisa que vai limitar a gente aqui é computação, né? É a habilidade de estimar esse modelo para dezenas de países. Mas, em princípio, é possível. Okay? Esse modelo vai ter K setores. Okay? No modelo que eu na aplicação que eu vou estar mostrando hoje, a gente vai ter 5 setores. Okay? Mas, de novo, você pode ter quantos setores você quiser. Né? O limite aqui também é computacional. E cada setor, né, vai ser composto de um contínuo de variedades. Então, isso é uma abstração que a gente tem nesses modelos de comércio. Mas, se você quiser deixar esse modelo um pouco mais palpável, pensa no seguinte. Um setor aqui por exemplo, vestuário. Okay? É um setor agregado. E esse setor é composto de diferentes variedades. Pensa nas variedades como sendo camiseta de algodão, calça jeans, né? Camisa polo, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter esses setores agregados, e dentro de cada setor, você tem essas variedades. Mas nesses modelos de comércio, uma camiseta produzida no Brasil ou uma camiseta produzida nos Estados Unidos é a mesma camiseta. Okay? E o produtor dessas camisetas ao redor do mundo vão estar competindo head-to-head um com os outros. Transportar bens através do espaço é custoso, né? Nesses modelos de comércio, em geral, a gente usa essa noção de custo comercial, de iceberg trade cost, né? Para você tem que produzir, se por exemplo esse custo é de 10%, você tem que produzir 1,1 uma unidade de um bem para uma unidade chegar do outro lado da fronteira, né? Então, a gente vai estar modelando isso dessa forma também. Ok, do ponto de vista dos trabalhadores, a gente vai ter uma família representativa, e essa família representativa vai estar tomando essas decisões de consumo e de poupança intertemporais, e é essa parte do modelo que vai estar gerando os desequilíbrios comerciais. Trabalhadores fazem parte dessa família, e esses trabalhadores vão estar escolhendo em que setor eles desejam trabalhar.
ok? Mas ao decidirem que setor eles querem trabalhar, eles vão estar levando em conta que eles têm que pagar custos de trocar de setor, né? Então é difícil de trocar de setor nesse modelo, né? O processo de ajustamento pode ser bem lento. E aí, trabalhadores e firmas vão casar um com o outro no mercado de trabalho, mas esse casamento não apenas é aleatório, mas ele também é imperfeito. Então, uma vez que o trabalhador escolhe um setor, né, para trabalhar, eu quero trabalhar no setor de vestuário. Então, ele vai para o setor de vestuário, e dentro do setor de vestuário vai ter um processo de casamento com firmas que é aleatório. Algumas firmas conseguem contratar trabalhadores, outras não. Alguns trabalhadores conseguem casar com firmas, outros não. Okay? E nesse processo, trabalhadores e firmas que casam um com o outro, eles vão estar barganhando para o salário que eles vão receber ou pagar, né? Esse é o lado dos trabalhadores. Do lado da firma, a gente vai ter firmas que só contratam um trabalhador, né? E essas firmas elas vão ter acesso à tecnologia do país, que o país tem um determinado setor, mas também elas vão estar sujeitas a choques idiosincráticos em sua produtividade. Então, a produtividade de uma firma tem duas componentes. Uma é setor país específico, né, exógeno, e outra que é um termo que depende, que é idiosincrático à firma. E aí a gente vai impor no modelo que você tem livre entrada em cada setor e em cada variedade. Ok? Então, esse é o modelo in a nutshell, né? Um helicopter view do modelo. Agora a gente vai poder falar um pouco mais em detalhe de cada aspecto do modelo. Então, a gente vai ter consumo, né? Em cada país tem dois níveis. O primeiro nível, o consumo agrega variedades numa cesta ao nível do setor. Então, esse QK aqui é uma cesta agregada do setor K. E aí, os indivíduos, né, os trabalhadores, os consumidores, vão estar agregando essas cestas agregadas entre setores para consumir, né, um produto final que a gente vai denotar aqui por C. Então, mercado de trabalho, agora deixa eu falar do mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um modelo bem padrão, um modelo do Diamond Mortensen e Pissarides, né? Desemprego aqui vai ser específico ao setor, no sentido de que se você quer encontrar um trabalho no setor K, você tem que escolher estar desempregado primeiro no setor K. Okay? E se você quiser um emprego no setor L, bom, você tem que sair do setor K, ir para o setor L e procurar um emprego no setor L. Mas se você quiser sair do setor K para o setor L, você vai ter que incorrer custos de mobilidade C de K para L. Ok? Mas uma vez que você está no setor K, você vai estar sujeito a um processo de casamento, né, um processo de matching com as firmas do setor K. E esse processo vai depender desse termo aqui, que eu não sei traduzir em português, né? Vai depender do Labor Market Tightness, θ, e θ nada mais é do que o número de vagas anunciadas por firmas no setor dividido pelo número de desempregados no setor. Okay? E aí a gente vai ter que colocar aqui, uma forma funcional de como é que o número de casamentos acontecem em cada setor, né? E aqui é a forma funcional que a gente está impondo nesse setor, né? Então, a probabilidade de uma firma encontrar um trabalhador é crescente, né? Nesse Labor Market Tightness, ok? E a probabilidade do trabalhador encontrar uma firma vai ser decrescente nesse Labor Market Tightness.
na verdade, teta é fácil mostrar que teta vezes que teta é decrescente em teta. E aí, uma vez que um trabalhador encontra uma firma, né, esse par sorteia uma produtividade idiosincrática X, ok? E o par morre em algum momento com probabilidade Q. Então, isso aqui, ó, é bem padrão. Isso aqui é bem padrão nessa literatura de Search and Matching. Aliás, eu postei no chat o link para os slides e também para o paper, porque tem muita coisa aqui que eu não vou conseguir ir em detalhe, mas também tem muita coisa aqui que é padrão nessas diferentes literaturas de Search and Matching e de comércio. Okay? Então, a minha ideia aqui, o meu intuito é, pelo menos, dar uma ideia dos diferentes componentes do modelo para vocês. Bom, vocês não vão, como isso aqui é um cenário de microaplicada, muitos de vocês não vão estar acostumados com esses modelos, mas pelo menos vocês vão estar vendo aí alguns building blocks do modelo. Esse é meu objetivo aqui. E não em detalhar, e não em fazer todo mundo entender o modelo em detalhes em apenas uma hora. Ok, então, deixa eu falar rapidamente aqui sobre o timing do mercado de trabalho. Então, o tempo T começa aqui. Okay? E aqui termina o tempo T, e tempo T mais 1 é aqui. Então, o período aqui começa com alguns trabalhadores que já foram casados com firmas. São trabalhadores e firmas que estão casados e prontos para produzir. Então, a primeira coisa que as firmas e trabalhadores fazem no período é barganhar. Qual é o salário? Qual é o meu salário? Okay? Uma vez esse salário barganhado, a gente tem produção. Okay? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter trabalhadores desempregados, nesse instante TB, decidindo em que setor eles vão trabalhar. Essa decisão de em que setor eles vão trabalhar depende de algumas variáveis. Mas, principalmente, vai depender do salário esperado em cada um dos setores, mas também desses choques aqui, que eu vou chamar de NU. Okay? Então, cada trabalhador desempregado vai sortear esses choques no 1, no 2, até no K. São choques de preferência por setores. Então, o desempregado, ele acorda um dia e fala assim, puxa, realmente gosto do setor 1. Eu tive um choque enorme para o setor 1, eu vou querer procurar no setor 1. Ou, não, o cara teve um choque ruim no setor 1, né? Ele não gosta de trabalhar no setor 1 em determinado período. Então, esses choques vão estar também influenciando aonde que os trabalhadores querem trabalhar, além do salário esperado que eles podem receber em cada setor. Agora, por que você tem esses NUs? Esses NUs estão aí para suavizar a oferta de trabalho entre setores. Né? Esses NUs aqui, eles vão ter uma forma funcional, extreme one type value, que vai fazer com que essa decisão de onde trabalhar tome uma forma legítima. Né? Se diferenciais de salários mudarem entre setores, né, você não tem uma massa absurda de trabalhadores mudando de um setor para outro. À medida que os diferenciais de salários mudam, né, você tem uma mudança suave na oferta de trabalho para cada setor. Ok, mas aqui, importantemente, é que no instante TB, a gente tem produção e trabalhadores desempregados decidindo aonde trabalhar. Ok? E aí, no instante TC, trabalhadores consomem, firmas, né, anunciam suas vagas, e aí a gente vai ter trabalhadores casando com firmas. Esses novos casamentos vão ter produtividade idiosincrática X, e aí no final aqui do período vai ter separação exógena desses casamentos, e aí a gente entra no período seguinte com os trabalhadores que terminaram o período casados. Ok? Então, esse é o mercado de trabalho. Agora, uma parte importante desse artigo é esse problema da família. Então, pensa aqui que todos os trabalhadores na economia fazem parte de uma família e você tem lá o poderoso chefão decidindo
aonde que cada trabalhador trabalha, ok? E também decidindo como é que os trabalhadores, né, como é que os seus próprios membros vão consumir hoje com relação a amanhã. Então, o poderoso-chefão também vai estar fazendo decisões de poupança, né? E a poupança que vai funcionar nesse modelo aqui é uma poupança internacional. Você vai ter um mercado de títulos internacional onde os países, diferentes países, vão poder comprar esses títulos e, comprando esses títulos, eles conseguem suavizar o consumo ao longo do tempo. Okay? Deixa eu ser um pouco mais específico aqui. Então, você tem esse poderoso chefão que vai estar maximizando a utilidade, o valor presente da utilidade, né, de todos os trabalhadores, né, uma integral aqui, em L, cada Lzinho é um trabalhador diferente. A gente tem L barra trabalhadores nessa economia. Okay? E a utilidade de cada trabalhador depende de utilidade do consumo, okay? Mas também depende dos custos de mobilidade entre setores, daqueles shoppings idiosincráticos que vão suavizar a oferta de trabalho entre setores, o benefício de você estar desempregado e assim sucessivamente. Okay? Não vou entrar em detalhe aqui, se vocês quiserem em detalhe eu posso mostrar em detalhe o que é essa utilidade, mas basicamente é isso. Você tem o poderoso chefão maximizando a utilidade da sua família, okay? Sujeito a uma restrição orçamentária intertemporal, né? Isso aqui é o total gasto com consumo. Essa aqui é a renda da economia, lucros das firmas, salários dos trabalhadores, e esse aqui é o número de títulos, né, que a família começa o período T. Esses títulos têm um retorno em um mercado internacional dado por RT, né? E aí essa família vai fazendo esses trade-offs de consumo hoje versus consumo amanhã, né? Comercializando esses títulos. Ok? Então, pensa em B como uma poupança. Mas a poupança, na verdade, é um mercado internacional onde você tem esses empréstimos entre países acontecendo nesse nível. Ok? Agora, o importante que eu quero tirar disso aqui é o seguinte. Vão ter duas coisas aqui. Primeiro é que a gente vai ter uma equação aqui de como é que consumo evolui ao longo do tempo. Okay? E outra coisa que sai disso é que, para você resolver, se você consegue descentralizar, você consegue a solução para esse modelo do poderoso chefão pode ser descentralizado. Então, cada indivíduo vai resolver o seu próprio problema de otimização, ok? Com uma pequena mudança. Okay? E para eu introduzir essa pequena mudança, deixa eu só falar que lambda tilde, ok? Vai ser o multiplicador de Lagrange nessa restrição orçamentária. Não é extremamente importante entender esses passos, é uma coisa um pouco mais técnica, mas o lambda tilde é o multiplicador de Lagrange nessa restrição orçamentária e também é algo que vai nos permitir de descentralizar a decisão do poderoso chefão e resolver o problema individual de cada trabalhador. Ok, então a primeira coisa que sai desse modelo é uma equação de Euler. Okay? Então, nesse modelo, a gente vai ter total compartilhamento de risco entre trabalhadores dentro do país. Então, infelizmente, esse não é um modelo muito apropriado para estar falando sobre desigualdade de bem-estar, porque todo mundo nesse modelo consome a mesma coisa. Okay? Esse CLT aqui, L é um índice do trabalhador, CLT igual a CT, todo trabalhador nessa economia consome a mesma coisa. Esses trabalhadores vão estar recebendo salários diferentes, mas no fim das contas, né, o poderoso chefão vai estar agregando toda essa renda e de forma a que todos os membros da família vão estar consumindo de forma igual.
Mas então essa família vai estar comprando e vendendo esses títulos, né, internacionais, e isso gera uma equação de Euler. Essa equação de Euler diz exatamente como é que consumo hoje, né, é traded off com consumo no futuro. E a equação é uma equação chave aqui, né, que vai dizer para a gente como é que desequilíbrios comerciais se comportam ao longo do tempo. Né? Agora, só para dar uma intuição aqui, na verdade, a gente impõe isso quando a gente estima e simula o modelo. Se a utilidade do consumo é log do consumo, isso simplifica o problema de forma drástica. Se, além da gente impor essa hipótese, a gente impor que o PIB mundial é um numerário, ok? Se você bota isso nessa equação, em equilíbrio, acontece o seguinte: se você tem um choque no sistema, os agentes, né, o poderoso chefão, ele vai ter um pulo imediato no gasto em consumo nominal. Então, é um modelo onde você tem smoothing, como é que fala isso? Suavização perfeita, né, de gasto com consumo nominal, não real, nominal. Okay? Então, isso aqui vai ser uma coisa interessante que, né, isso já mostra que desequilíbrios comerciais vão importar aqui. Se você tem um choque no sistema, gastos respondem imediatamente, mas esse é um modelo onde você tem fricções de mobilidade nos setores, vai demorar para a produção catch up com esse salto de gasto. Né? E então você já vai estar, talvez você já pode perceber aí que esse é um modelo que vai gerar desequilíbrios comerciais no curto prazo. E outra coisa é que, com essas hipóteses aqui, a gente pode resolver aquele múltiplo de Lagrange que eu falei no slide passado. A gente tem uma expressão fechada para esse múltiplo de Lagrange, ok? E é dada apenas pelo tamanho do país dividido pelo gasto total com consumo desse país. Ok? E aqui, deixa eu ser rápido, tem muita equação aqui, é uma sopa de letrinha, mas deixa eu só falar uma coisa. A solução para aquele problema do poderoso chefão, ele pode ser descentralizado nesse modelo. Okay? Então, aqui é o problema de decisão do trabalhador desempregado e aqui é o problema de decisão do trabalhador empregado em uma firma com produtividade X. Okay? Então, deixa eu ser muito rápido aqui. Okay? Esse aqui é a utilidade, né? Esse aqui é o valor presente da utilidade de um desempregado no setor K. Então, esse cara, quando ele está desempregado, ele vai estar sorteando, né, esses choques de preferência entre os setores, aqueles choques que estão aqui para suavizar só a oferta de trabalho. Então, esse cara está no setor K e ele vai estar pensando aqui, puxa vida, em que setor eu vou trabalhar? Em que setor que eu quero procurar emprego? Então, se o cara quer um setor K', diferente do setor inicial, aí ele vai ter que, né, pagar um custo. É ruim, ele não gosta de mudar de setor. Mas se ele mudar de setor, ele vai ter acesso a esse choque no K' aqui. Ele também vai ter acesso ao seguro-desemprego, né, ou utilidade de desemprego no setor K'. E aí, o que acontece? Esse termo aqui é o termo que diz o seguinte: existe uma probabilidade do cara encontrar uma firma, né, e condicional a encontrar uma firma, ter o valor esperado de que salário esse cara vai conseguir nessa firma. Ok? E aí tem aqui a chance do cara não conseguir um match nesse período. Né? O cara procurou por emprego, mas não conseguiu um emprego, e aí ele continua desempregado. Ok? E aqui está o problema do cara empregado. O problema do cara empregado é o seguinte: ele gosta do salário dele, ele tem aqui uma preferência pelo setor também, e o valor de continuação dele. A única coisa que é diferente aqui de um problema convencional é esse multiplicador de Lagrange que aparece aqui, mas esse multiplicador de Lagrange ele aparece aqui para a gente deixar o problema da família consistente com o problema de cada trabalhador individual. Ok? É um pouco técnico, mas enfim,
é graças a esse múltiplo de Lagrange que a gente pode descentralizar o problema do poderoso chefão. Okay? Eu estou muito atrasado, né? Eu tenho até o quê? Eu tenho mais 10 minutos? Não? Ok. Vamos fazer mais 10 minutos e para aí a gente deixa para perguntas. Ok. Então deixa eu fazer um speed up aqui muito significativo. E vou gloss over aqui sobre muitas coisas. Deixa eu falar um pouco sobre produção. Então, cada firma aqui vai decidir que variedade produzir. Né? Ela pode decidir, se é uma firma que está produzindo vestuário, ela pode decidir se ela está produzindo camisa polo, camisa social, assim sucessivamente. E a partir do momento que a firma decide que variedade produz, ela tem acesso a esse termo aqui, okay? Que é um termo comum a todas as firmas que produzem a variedade J no país I. Okay? A produção dessa variedade é linear. Okay? Essa aqui é a produtividade comum entre as firmas do setor. Essa aqui é a produtividade específica do casamento entre o trabalhador e a firma. Ok? Aí você pode escrever aqui a função de valor da firma. Né? Esse aqui é o valor presente do lucro da firma. Também, né, depende daquele múltiplo de Lagrange para a gente poder descentralizar o problema. E aí, salários, assim que o trabalhador encontra uma firma, salários vão ser determinados por barganha de Nash, né? O surplus do casamento é o valor presente do lucro, mais o valor pro trabalhador. E aí, num processo de barganha de Nash, o salário WX, né, que uma firma com pluralidade X paga, é determinado através de um processo de barganha de Nash. Ok? Deixa eu pular isso aqui. A única coisa que eu queria falar isso aqui é que esse é um modelo com entrada livre, e o fato de a gente ter entrada livre vai permitir a gente resolver exatamente que firmas nessa economia produzem. Firmas que são muito ineficientes, elas saem imediatamente desse mercado. E aí, esse modelo propicia a gente a escrever de forma dinâmica como é que o mercado se comporta. A gente pode ter expressões para a criação de empregos em um determinado momento. A gente também tem expressões para destruição de empregos. Ok? Agora, uma coisa que é interessante é que esse modelo ele não necessariamente se encaixa no modelo padrão de comércio que a gente vai usar aqui, que é o modelo do Eaton e Corton. Okay? O problema aqui é que diferentes firmas vão estar pagando salários diferentes. Okay? E aí o João teve essa esperteza de perceber o seguinte: se a gente fizer algumas hipóteses de como é que as firmas estão decidindo que variedade produzir, e se os trabalhadores também têm uma decisão de como é que em que variedade procurar emprego, né, a gente, na verdade, pode simplificar esse problema e usar as ferramentas tradicionais dos modelos de comércio. Ok? Eu vou pular, porque isso é técnico de novo. Ok? Mas aqui, basicamente, a hipótese que a gente tem que fazer é que firmas elas podem escolher que variedade produzir sem custo, né? Você tem uma condição de arbitragem entre variedades, e os trabalhadores também decidem em que variedade procurar emprego de forma sem custo, e isso propicia a gente de simplificar o problema de forma significativa e, finalmente, usar o módulo de comércio do modelo de forma bem padrão. Okay? Então, o módulo de comércio aqui, basicamente, é esse. Né? Você tem... esse aqui é o preço que uma firma que produz variedade J no país I cobra. Né? Esse é o modelo de competição perfeita, então esse preço aqui é igual ao custo de produção dessa variedade.
a gente tem que acrescer aqui o custo de transporte entre o país I e H, para a gente ter o preço aqui, o preço da variedade J produzida no país I, mas vendida no país H. Okay? E aí, essa aqui é uma equação também bem padrão em modelo de comércio. Eu, um consumidor no Brasil, eu vou estar olhando, se eu quiser comprar uma camisa polo, eu vou estar olhando para todos os preços de camisa polo ao redor do mundo e vou comprar mais barato. Okay? E aí, se você fizer algumas hipóteses aqui sobre como é que essas produtividades Z estão distribuídas entre as variedades ao redor do mundo, você consegue ter um modelo de comércio fechadinho, bonitinho, que você consegue resolver de forma analítica. Okay? Então, aqui eu só vou falar o seguinte, com as hipóteses que a gente fez até agora, a gente pode usar as ferramentas que já estão off the shelf do modelo de Eaton Cortum para fechar o modelo. E aí, isso aqui é um modelo de equilíbrio. Aqui, para simplificar, eu estou definindo o que é um modelo de equilíbrio no steady state, né? Mas esse aqui é um modelo dinâmico. Quando mostrar meus resultados aqui, nenhum dos resultados vão estar no steady state. Mas o que é um equilíbrio aqui? Um equilíbrio aqui é um conjunto de salários, produções, alocações e desempregos, decisões de firmas de produzir ou não, e salários, né, em que firmas e trabalhadores estão agindo de forma ótima. A gente tem a criação de emprego igual a destruição de emprego. Salários resolvem o problema da barganha de Nash entre trabalhadores e firmas. Mercados de trabalho se equilibram, mercados de bens se equilibram, e a gente tem aqui que o mundo, né, aqueles títulos, né, que são comercializados entre países, para países fazerem essa poupança, esses títulos estão em zero net supply in the world. Né? Tentando falar aqui em inglês de uma vez, para não me enrolar muito. Agora, uma coisa interessante nesse modelo, antes de eu mostrar aqui os resultados, é que esse modelo ele é capaz de gerar déficits mesmo em steady state. Okay? E isso vai depender da posição inicial de cada país. Então, você pensa nos Estados Unidos é um país extremamente rico. Okay? Então, os Estados Unidos ele pode estar emprestando dinheiro. Né? Ele tem muitos bonds, ele tem vários desses títulos no instante zero. E os Estados Unidos ele pode continuar tendo déficit comercial por muito, muito tempo, porque ele vai estar vivendo dos dividendos desse título inicial que ele teve. Então, esse é um modelo em que países ricos eles podem ter déficit comercial mesmo em steady state, para sempre, né? Dependendo da riqueza inicial do país. Ok. Eu tenho menos 1 minuto, mas deixa eu pedir um pouco de paciência. Talvez em 5 minutos eu resumo aqui o que a gente aprendeu até agora, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai. Então, eu acho que vocês já viram aqui que tem várias partes do modelo, são muitos parâmetros para estimar. Alguns desses parâmetros a gente vai estar fazendo o que eu chamo de bad calibration. Não tem jeito. Esse é um modelo onde a gente não tem microdados sobre tudo. A gente não vai ter informação sobre todos esses modelos. A gente vai estar fazendo bad calibration, a gente vai estar trazendo algum desses parâmetros, né, que já foram estimados em diferentes contextos na literatura. Então, todos esses parâmetros aqui são calibrados. Okay? Custo de comércio, a gente vai estar usando um índice bastante usado na literatura, que é o chamado índice de Haddon Rees. O resto aqui é tudo, vai ser tudo estimado, né? Como é que eu falo isso aqui? Parâmetros que comandam a utilidade dos agentes, tecnologia, custos de postar vagas, saída exógena das firmas, custos de mobilidade, utilidade de desemprego, poder de barganha de trabalhadores e a dispersão das prioridades de matching. Tudo isso a gente vai tentar estimar usando um método de momentos simulados. Okay?
blá, blá, blá. Infelizmente, eu vou ter que passar por isso. Então, a gente tem 6 países aqui nesse modelo por enquanto. China, União Europeia, Reino Unido, resto do mundo, baixa renda, resto do mundo, de alta renda, e os Estados Unidos. Né? Na verdade, a gente começou a escrever esse paper para pensar mais sobre efeitos da China sobre os Estados Unidos, mas você pode reorganizar esses países da forma que você quiser para você tentar estudar diferentes choques de comércio. Os setores que a gente vai ter nesse modelo são 5. A gente vai ter low-tech, manufatura de low-tech, manufatura mid-tech, high-tech, energia e agricultura e serviços. Né? Então, esse aqui é o Model Fit. O modelo casa razoavelmente bem vários momentos. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando ainda. Tem alguns momentos que não estão muito bem matched ainda. A gente tem que entender aonde que o modelo está falhando. Mas, dado que eu tenho agora menos 3 minutos, eu vou passar adiante. Ok, deixa eu falar agora sobre os contrafatuais que a gente está fazendo aqui. E agora, hoje, eu só quero tentar aqui ganhar alguma intuição sobre como é que esse modelo está funcionando. Okay? Daqui a 2 ou 3 meses, quando a gente tiver o produto final, a gente realmente quer estudar o efeito da ascensão da China nos mercados de trabalho americano, mercados de trabalho americanos, usando esse modelo, né? Então são duas coisas, são 2 coisas que a gente tem que ter, 3 coisas que a gente tem que ter no contrafatual. É uma evolução lenta da produtividade chinesa. A outra coisa é uma redução nos custos de comércio, né? China entrando na OMC e tudo mais. Mas também uma coisa que vai ser importante para a gente calibrar o efeito da China no mercado de trabalho e conseguir casar o comportamento, né, do déficit comercial que os Estados Unidos têm vis-à-vis o resto do mundo. A gente precisa ter esse negócio que a gente vai chamar de China Savings Glut. Você vai ter, são choques no desconto intertemporal dos chineses, que fazem com que os chineses queiram poupar de forma excessiva. Né? Isso é um mecanismo que já tem sido discutido na literatura. Mas hoje a gente não vai estar fazendo isso. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês uma redução de 10% em custos de comércio ao redor do mundo. É um choque de globalização. O mundo sai de um determinado benchmark para um benchmark onde é mais fácil comercializar. Okay? É 10% mais fácil comercializar. Ok, então vamos lá ver. Ok, a primeira coisa lembra que eu enfatizei esse aspecto de que quando você tem um choque, né, nos fundamentais do modelo, os países vão ter um pulo no gasto com consumo. Né? Então, eles suavizam de forma perfeita consumo nominal. Então, a China aumenta, ok, em 2,9% o gasto com consumo em resposta a esse choque de globalização. Okay? Então, esse aqui é o aumento de consumo na China. Mas aí você pode ver aqui, esse aqui é a produção chinesa. Você pode ver que a produção chinesa demora para catch up. E durante todo esse tempo aqui, a China vai estar tendo um déficit, né? Ela vai estar consumindo mais do que produzindo. Não é um déficit, né? Porque, na verdade, isso aqui são mudanças em percentual. A China vai estar definitivamente diminuindo, né, net exports, exportações líquidas. Mas o ponto aqui desse slide é mostrar justamente que consumo ao redor do mundo pula, né, em resposta ao choque, mas produção demora para catch up, porque demora para esses países poderem realocar trabalhadores entre seus setores. Então, isso aqui é o comportamento de net exports. Net exports é exportações líquidas. Então, um net export negativo é um déficit comercial. Então, você pode ver aqui, por exemplo, que isso é interessante. A China tem uma queda
no net exports dela, né? Por conta desse comportamento aqui, né? Que a gente vê um aumento no consumo que não é acompanhado por um imediato aumento na produção. Então, o déficit o net exports da China cai, né? E depois se recupera à medida que a produção da China se recupera. Agora, interessante aqui que os Estados Unidos sai de uma posição aqui de net exports de menos de 3,5% do PIB, de 3,4% do PIB, para um déficit maior e permanente, né? Você lembra que é uma coisa interessante do modelo que os Estados Unidos é um país muito rico e ele consegue sustentar esses déficits de forma muito prolongada. Agora, isso aqui são efeitos sobre, se você quiser, são efeitos sobre consumo real. O gráfico que eu mostrei no início era consumo nominal. Esse aqui é um gráfico de consumo real. Então, esse aqui é um gráfico sobre bem-estar. E aí, o que você vê aqui é bem interessante, que a China, na verdade, perde no curto prazo, né? A China sofre perdas de consumo real no curto prazo, ok? Mas no longo prazo, ela se recupera, ok? Agora, uma coisa interessante desse modelo é, ok, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu vou mostrar isso nos gráficos seguintes. O que está acontecendo aqui realmente depende da gente ter vários países no modelo, né? O que está acontecendo aqui é que quando você reduz a China no benchmark, está produzindo muito high-tech manufacturing, né? A China no benchmark está produzindo muitas manufaturas com alto teor tecnológico. Quando os custos de comércio caem, acontece o seguinte, o Reino Unido começa a competir com a China nesse segmento, né, de manufatura de alta tecnologia. Então, o Reino Unido rouba os negócios da China no resto do mundo. Okay? Então, a China, porque a China não é tão eficiente em produzir manufatura de alta tecnologia. A única razão da China poder exportar alta tecnologia para o resto do mundo era por conta de altos custos comerciais entre o Reino Unido e o resto do mundo. Mas uma vez que esses custos de comércio caem, o Reino Unido toma conta de alta manufatura, produção de alta manufatura na China cai, ok? Mas isso é devagar. A China não consegue realocar recursos de forma rápida. Então, a China perde aqui, porque no curto prazo, ela tem um monte de trabalhadores que estão presos em alta manufatura. Esses trabalhadores estão sofrendo concorrência do Reino Unido para o resto do mundo, né? E demora para a China downsize o setor de alta manufatura dela. Ok. Outra coisa que é interessante é que você pode ver que eu estou agora com menos 10, perdão, mas aqui o modelo gera dinâmicas interessantes de desemprego ao longo do tempo. Eu vou encerrar aqui porque eu fui muito escroto e eu tomei o tempo de vocês mais do que eu devia. Então, perdão. Eu vou parar por aqui. E perdão por ter passado 10 minutos. Obrigado, Rafael. A gente já está um pouco atrasado, mas de repente a gente pode gastar aí uns 5, 10 minutos em perguntas, comentários. Então, vou abrir aqui para perguntas e comentários de todo mundo. Vocês podem fazer as perguntas mais difíceis para o João, que está ali fingindo que não está. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui o... Como é que eu tiro? Francisco Ferreira. Grande Chico. Obrigado. Oi, Rafael, tudo bem?
Muito interessante, modelo super rico e tal. Estou tentando entender um negócio aqui relativamente pequeno dentro de tudo que você apresentou, que é a questão que você falou da igualdade do consumo, né? Aí é um modelo que gera um monte de desigualdades de renda, né? Sim. Você tem desemprego, você tem diferentes salários, você tem benefícios quando você está desempregado. Aí você modela isso com o Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão, obviamente, você tem uma utilidade, uma função de utilidade côncava, então ele iguala o consumo de todo mundo. Aí quando você traz isso para descentralizar, você tem aquele truque lá que você falou do lambda, só que o lambda é um lambda sub-i, né? Então você está basicamente, quer dizer, uma coisa que me pareceu um pouco forte, você está falando o seguinte: cada indivíduo, ao maximizar, na verdade não está maximizando o seu salário ali, ele está maximizando o seu salário multiplicado por como é que é? Marginal benefit of the constraint, né? Que é o valor do multiplicador de Lagrange, quer dizer, é uma espécie de preço sombra da renda dele, que está igualando ali, ou seja, você está basicamente forçando ao trazer aquele lambda ali, que vai gerar de novo a igualdade de consumo. Pelo menos eu entendi assim. Aí a pergunta não tem nada a ver com isso, a pergunta tem a ver com o seguinte: por que é preciso isso? Quer dizer, por que você não tira aquele lambda? Ou seja, né, deve ter alguma razão para o resto do modelo porque você precisa dessa igualdade de consumo, né? Qual é? Na verdade, isso é um ponto técnico, né? A gente teve vários debates sobre isso, mas a razão pela qual a gente... O modelo inicial não tinha isso, não tinha aquele lambda. Mas a gente acabou convergindo para esse lambda pelo seguinte: se você não tem aquele lambda ali, ok? O que acontece? O Poderoso Chefão ele está maximizando a utilidade dos trabalhadores, né? E a gente quer deixar o problema e o desconto intertemporal do Poderoso Chefão é um desconto intertemporal que está trazendo para o valor presente streams futuros de utilidade e não de renda. Então a forma que você pode pensar no lambda tio, divide o problema do trabalhador por lambda tio. O que basicamente está fazendo permitindo o fator de desconto do problema do trabalhador, que apenas pensa em renda, ser compatível, consistente com o problema do Poderoso Chefão, que está pensando em unidades de utilidade. Basicamente é isso. Ou seja, senão, só para entender, senão você teria taxas de poupança que iam diferir ao longo da distribuição dentro de cada país, né? Porque as pessoas aí, se tivessem... Mas isso varia. Cada país tem sua taxa de... Se olhar a equação de Euler, cada país tem sua própria equação de Euler, mas é por conta de custos de comércio. Onde é que está isso aqui? Aqui. Tá um pouco bagunçado aqui, mas né? Essa aqui é a equação de Euler. Eu acho que isso que você está perguntando não influencia isso. Eu poderia resolver o problema da alocação de títulos, né, ao longo do tempo, usando essa equação, e resolver o problema da alocação de trabalhadores usando o problema do trabalhador sem o lambda. A única razão do lambda estar lá é para fazer realmente o problema do trabalhador consistente, né? A taxa de desconto do trabalhador consistente com a taxa de desconto do Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão está descontando em unidades de utilidade e trabalhadores estão descontando renda, que não é a mesma coisa. É uma tecnicalidade aqui. Mas outra coisa, uma coisa interessante que eu esqueci de enfatizar é que o R, né, o preço dos títulos, é o mesmo para todo mundo, para o mundo todo. Né? Mas acontece, olha só, esse cara aqui é diferente. Os preços são diferentes. Então, a taxa de juros real varia de país para país. Então, diferentes países vão ter diferentes índices de preço, porque você vai ter custos de comércio. Você não tem law of one price aqui.
Então, diferentes países vão estar tendo essa decisão intertemporal diferente. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos... Emanuel. Oi. Obrigado, Cláudio. Rafael, cara, isso é muito legal, viu? Muito interessante. Tem, na verdade, um tanto de coisa na minha cabeça. Deixa eu fazer só 2 perguntas. Depois eu completo com o João Paulo aqui um outro dia. Sim, sim. Quer dizer, eu fiquei curioso sobre como vocês obtêm essa riqueza inicial do país que permite, por exemplo, os Estados Unidos ter esse déficit permanente, se isso é alguma coisa que está vindo diretamente do dado ou se é algum tipo de resíduo da calibragem. Do dado. Uma coisa que eu falei... Você quer continuar? Não, só porque a segunda pergunta, voltando àquela minha primeira pergunta na apresentação, que no caso estava pensando em alguma coisa empírica, mas no modelo é possível dizer alguma coisa sobre relação entre desemprego a nível nacional e déficit comercial a nível nacional? Meu palpite é que não, mas talvez eu não tenha visto tudo. Tipo o quê? Ver se o modelo cospe uma forma reduzida, algo assim, ou uma relação estatística? Alguma coisa assim. Quer dizer, imagino que vai depender do grau, do tipo de especialização do país, né? Em quais setores que o país está se especializando, se tem mais desemprego estrutural naqueles setores ou não. Mas eu ficaria curioso em ver políticas que fariam, por exemplo, imagino que não seja o caso, mas se por acaso alguma coisa que está fazendo target ali no déficit comercial, se isso teria algum espelhamento disso aí em termos de impacto sobre o nível de desemprego agregado. Eu diria que não, mas sei lá, vai que... Eu acho que isso seria bem difícil de fazer, mas enfim, a gente realmente pode correlacionar os dois. Eu estou um pouco mais cético se a gente conseguiria uma equação simples relacionando os dois. Sobre a primeira pergunta. Mas a riqueza, o dado da riqueza. Sim, a riqueza é a seguinte, isso sai dos dados. A gente assume que o tempo inicial, a gente está em steady state, né? A gente está em steady state, deixa eu ver se eu consigo aqui, a equação relevante. Perdão. Tá depois de equilíbrio, agora eu lembrei, peraí, perdão. Espero que vocês não estão ficando tontos aí, não, né? Então, se você está em steady state, você pode back out o nível inicial olhando para o net exports em steady state. Por exemplo, se você pensa que hoje a gente está em steady state. Ok, você consegue back out, exatamente. A gente está em steady state ou em algum momento aí você... Essa é uma coisa também que um modelo dinâmico é muito custoso de simular. Então, a gente está, na verdade, estimando o modelo, assumindo o steady state, que aí fica bem mais tractable, né? E mesmo assim já não é tão trivial. Mas a ideia aqui às vezes eu tenho esse conflito, né? Eu acho que a ideia aqui não é necessariamente ter um trabalho empírico fantástico. Eu acho que a nossa ideia aqui é ilustrar que modelar déficits nesses modelos pode ser quantitativamente importante. Eu acho que essa que é a ideia aqui. Sem dúvida. Beleza. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Acho que dá tempo para uma última pergunta, se alguém tiver. Não? Se não, acho que a gente pode encerrar por aqui. Desculpa, Rafael, de novo aí pela confusão, viu? Tudo culpa do Rodrigo, mas... Tranquilo, eu não estou com pressa nenhuma, então foi um prazer estar aqui. É bem bacana, eu acho que muitos alunos, né, têm se conectado ultimamente aqui. É bacana ter esse alcance, com certeza. E outra coisa também que eu acho bacana é que, obviamente, eu fui super rápido aqui no modelo. Me perdoem, que foi a primeira vez que eu apresentei esse paper aqui, então da próxima vez eu vou ter uma noção um pouco melhor de como apresentar. Mas uma coisa que pode ser útil, né, se vários alunos estiverem aí, é que o paper, eu tento ao máximo deixar os algoritmos de solução desses modelos o mais claro possível.
Então, como tem bastante aluno aí que possa estar interessado em comércio, os apêndices do paper, no link que eu postei aí, tem bastante riqueza para a galera começar se a galera estiver interessada em começar a trabalhar nesses modelos. Legal, maravilha. Então, obrigado. A iniciativa é bem bacana e, como eu disse no início, eu realmente espero poder participar das próximas vezes. E peço perdão por não ter participado até agora. Legal, obrigado, Rafael. Então até terça que vem todo mundo. Digo, quarta que vem todo mundo. Grande abraço. Valeu, pessoal.